Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo interesse nesse nosso workshop de produção de podcast. Acho que todo mundo me conhece, né? Eu sou o Léo Lopes, criador do Radiofobia, criador também da Radiofobia Podcast Multimídia, que nós fazemos então produção e edição de podcasts e também, desde o início desse ano, a gente vem desenvolvendo o workshop de produção de podcasts. Essa é a terceira turma presencial que a gente faz, a segunda em São Paulo, e hoje também a gente está gravando os vídeos para a gente fazer desse workshop aqui a edição online do workshop. Uma forma também da gente permitir que as pessoas que estão longe dos lugares onde a gente pode levar o workshop, a gente tem uma certa limitação, né, de ter uma turma, uma quantidade de pessoas para a gente poder se deslocar e fazer. A gente então, graças à nova tecnologia que o Bivet criou, a nova plataforma, a gente vai poder então disponibilizar esse curso online. E para quem está assistindo esse curso online, eu agradeço também o interesse e ficam abertos os canais online para tirarem as dúvidas que eventualmente tiverem a respeito do workshop. A gente vai fazer esse workshop em várias etapas. A primeira etapa envolve a parte de evolução do podcast, né, origens do podcast. A gente vai falar também sobre captação de áudio, a gente vai falar sobre o que eu chamo de os 7 P's do podcast e a gente vai ter uma parte de edição e tem também uma parte de publicação de feed, de iTunes, que acho que é interessante também para o pessoal. Acredito que a maioria aqui ou faça ou gostaria de fazer um podcast. Então eu queria saber quem já tem um podcast, pode levantar a mão, por favor? Mais ou menos 20% do pessoal. Obrigado. Quem está pensando em fazer a partir de agora, gostaria de ter um podcast? Mais, uns 30%. E os outros 50% se enquadram em quê? Vamos ver. Já fez, não faz mais? Cada um aqui veio por uma motivação, eu espero que a gente consiga nesse workshop abordar pelo menos um pouco do interesse de cada um pouco daquilo que vocês estão procurando mais. O nosso workshop é uma realização da minha empresa, juntamente com o Bivet, e conta com o apoio da Samsung, que gentilmente cedeu o Ultrabook, que a gente tem usado para os workshops e também para fazer edição quando eu estou viajando. Anotem esse link, né? bit.ly/LeoWSMat. É o material do workshop, isso aqui vai jogar para o meu Dropbox, onde lá está uma pasta pública onde vocês vão ter acesso a esse PowerPoint. Está lá para vocês disponível. Se alguém tiver alguma dúvida, não lembrar e tal, depois me manda uma mention no Twitter, ou me manda um e-mail, qualquer coisa assim, que eu publico. Isso é para todo mundo que fez o curso, uma cópia desse PowerPoint que eu estou utilizando aqui hoje para vocês. Acho que tem 120 slides, alguma coisa assim. Tá? Então a gente vai começar falando da evolução do rádio ao podcast. Essa é uma palestra que eu tenho dado já há uns 2 anos, chamado O Rádio que Não é Rádio, onde eu apresento o podcast para faculdades, empresas e radiodifusores, pessoas relacionadas ao rádio, que têm às vezes um certo receio, uma certa reticência de lidar com a internet. E eu, como radialista que vivo hoje da internet, eu levo para eles um pouco dessa nossa realidade, mostrando que o podcast e a internet estão longe de ser inimigos do rádio, pelo contrário, nós somos, na verdade, grandes aliados. E que o rádio, tendo vontade de se renovar, querendo se renovar e abraçando a internet, pode ir longe, assim como a gente tem conseguido fazer também. Então eu gostaria de começar falando a respeito do rádio. Todo mundo aqui já ouviu rádio alguma vez, né? O que é que você ouve no rádio? Aonde você ouve? Por que que você ouve? Acho que a maioria aqui ou deve ouvir rádio no carro, né? Ou em casa. Geralmente, os smartphones hoje cada vez menos vêm com rádio FM, né? Rádio AM, FM. AM não tem, na verdade, mas rádio FM. E são poucas as pessoas que mantêm a tradição de ouvir rádio. Quem mantém a tradição de ouvir rádio aqui? Pode levantar a mão? 10% das pessoas têm a tradição de ouvir rádio. A gente não sabe, às vezes a nova geração não sabe, mas o rádio ele já foi muito importante, não só como bem durável, como entretenimento para a família. Quando o rádio surgiu, no começo do século passado,
Era inclusive um item que justificava um marido presentear a esposa com um rádio portátil, né? Os mais antigos tinham verdadeiros móveis que ocupavam uma posição de destaque na sala da família, que tinha por hábito se reunir para ouvir as radionovelas e, enfim, os programas de auditório que aconteciam no rádio, que depois, com o advento da televisão, naturalmente migraram para a televisão também. Quando o rádio surgiu, quanto tempo vocês acham que levou para ele se tornar acessível a ponto de ter 50 milhões de usuários? 50 milhões de pessoas que tinham um rádio e que ouviam rádio diariamente. 60 anos? Quanto tempo? 30, 50? 38 anos. 38 anos foi o tempo que levou para o rádio se tornar algo popular. Tá? 50 milhões de pessoas no mundo. 38 anos levou para que 50 milhões de pessoas tivessem rádios e pudessem ouvir o rádio diariamente. E hoje, a internet? Se eu perguntar aqui quem acessa a internet, vocês vão rir de mim, obviamente, né? Todo mundo está aqui por causa da internet. A gente está falando de uma mídia que só se justifica pela existência da internet. Se você fizer uma comparação com o rádio, o que você ouve, onde você ouve, por que você ouve, a gente pode perguntar para a internet o que é que você acessa, onde você acessa e por quê. E as respostas para essas perguntas são infinitas. Porque a gente tem internet hoje em todo lugar. A gente tem internet no dispositivo portátil, eu estou aqui agora com o meu smartphone controlando a apresentação, mas eu estou online aqui também, está vibrando, estou recebendo aqui as interações, não estou lendo o que está acontecendo, mas a gente está conectado. Todo mundo aqui está com Wi-Fi conectado, pelo menos a maioria. Quem não está, a senha está ali no quadrinho. É só pegar ali no quadrinho negro, pega ali a rede Hub Aquarium, a senha de Hub SP, pronto, você está online no Wi-Fi que o Hub disponibilizou para você poder continuar conectado. A gente aqui no Brasil ainda tem um problema sério de qualidade sofrível de sinal de internet, né? Mas em outros países, estar conectado o tempo todo no carro, dentro do transporte público, em movimento, nas praças públicas, nos locais onde você frequenta, já é uma realidade há muito tempo. Aqui está começando devagarzinho, a qualidade ainda peca bastante. Mas, se a gente quiser, a gente tem internet com facilidade a qualquer momento, né? Lembra quando a gente precisava ir numa lan house para acessar a internet? E nem faz tanto tempo assim. Uma coisa de, sei lá, 5, 8 anos atrás, né? Ainda existem, lógico, lan houses. Mas você já não depende mais dela para acessar a internet, para ler seu e-mail, né? Você lê no aplicativo do smartphone, né? No seu iPod, no seu iPod Shuffle, sei lá, você tem internet também. No seu iPod mini, ou seja lá o que for, no seu tablet, enfim, no desktop, se você trabalha na frente do computador, né? Quanto tempo vocês acham que a internet, depois que surgiu, levou para conseguir os mesmos 50 milhões de usuários que a gente exemplificou com o rádio ali atrás? 10 anos. 10 anos? 5? Levando em consideração que tem pornografia na internet. Tem pornografia na internet. No rádio você tem que imaginar, né? Do surgimento da internet até 50 milhões de usuários foram 4 anos. E só para ilustrar, já que a gente está entrando nesse assunto, esse aparelhinho, iPod, desde que ele surgiu, quanto tempo vocês acham que ele levou para ter 50 milhões de usuários? Hã? Já surgiu com 50 milhões de usuários? Nem tanto, mas quase. 3 anos. Então, vamos pensar, o rádio surgiu, quando surgiu era a tecnologia revolucionária da época, informação, entretenimento, música portátil ao alcance de todo mundo, né? 50 milhões de pessoas em 38 anos. O iPod surgiu, em 3 anos já tinha 50 milhões de usuários. Isso mostra que a gente está agora vivendo um momento onde tudo está convergindo para o digital. A televisão está convergindo para o digital, o rádio está mais relutante, mas também está convergindo para o digital, e todas as outras mídias, né? O cafezinho, por enquanto, infelizmente, ainda não, mas já dá para esquentar o seu cafezinho através da porta USB e gelar
o seu refrigerante na geladeirinha USB também, né? Então, as coisas estão realmente convergindo para o digital. O que foi que aconteceu ao longo desse tempo para que o podcast surgisse? Algumas tecnologias, algumas utilidades na internet foram fundamentais para que o que nós hoje conhecemos como podcast surgissem. Primeiro, uma forma de você agregar conteúdo com facilidade e uma forma de você compartilhar esse conteúdo com facilidade. A gente sabe que o podcast, ele vem até você, né? Primeiro você vai até ele, no momento que você assina, ele passa a vir até você, né? A gente até brinca que podcast não tem ouvinte, tem assinante. A gente lida como ouvinte porque é uma mídia em áudio e você ouve. Mas ele tem assinante. Você que ouve podcast, você busca o podcast que você quer, né? A gente tem como exemplo, por exemplo, o Nerdcast. Se não tiver Nerdcast na sexta-feira até 9 horas da manhã, tem gente se enforcando. Pelo amor de Deus, Léo, cadê o Nerdcast? E nem sou eu que publico, é o Malfátio. E aí atrasou, não atrasou. Tecnicamente só atrasa se sair no sábado, ou depois do meio-dia no máximo, né? E já tem mais de meses que 00:01 está no ar. É aquela briga pelo first, né? Aquela coisa linda, né? De first. Aí o Mal vai lá e ele mesmo coloca o first para sacanear todo mundo. É ótimo isso. Mas quem assina quer e fica esperando chegar. E aí tem o pessoal que assina no iPod, né? Ou no iTunes, ou o feed, e geralmente demora um pouquinho mais de tempo para sair no feed do que a publicação no site. E aí dá o desespero. Porra, no meu iTunes ainda não sincronizou. Mas o que eu quero mostrar é que você é um assinante, você é como assinar um jornal, uma revista. Você está já predisposto a receber aquilo sempre que estiver disponível, né? Isso só acontece graças à existência do feed RSS. Todo mundo aqui deve ter usado feed pelo menos alguma vez. Todo mundo aqui sabe hoje o que é o símbolozinho do feed. Todo mundo aqui já viu isso alguma vez pelo menos, né? E o feed RSS nada mais é do que uma maneira simples de você assinar um conteúdo, de você disponibilizar um conteúdo, de você fazer com que aquilo chegue até as pessoas que têm interesse. No primeiro momento, o RSS funcionava como newsfeed, funcionava para informações, um texto, né, em HTML, que seja que você publica no site, a pessoa, se você assina aquilo ali, sempre que tem uma atualização, você recebe no falecido Google Reader. Agora tem muita gente usando o Feedly, por exemplo, e outros readers que estão surgindo aí para substituir esse espaço do finado Google Reader. Outros que assinam direto no browser, né, nos favoritos do browser, ali os feeds e tal. Mas, no primeiro momento, o RSS ainda era só para informação texto. Aí, pessoas como o Dave Wiener, por exemplo, trabalharam o RSS 2.0. Em 2004, eles, liderados pelo Dave Wiener, uma equipe, criou o que a gente chama hoje de enclosure, que são os atachamentos, né? As coisas que vão anexadas ao feed RSS. Você passou a poder, além da informação em texto, poder compartilhar o caminho para um arquivo de mídia. Fosse ele imagem, som ou vídeo, né? Foto estática, né? Foto, vídeo, imagem, ou a própria informação em texto da maneira como o feed já fazia. Isso aconteceu a partir do RSS 2.0. Isso foi fundamental para que esse cara, chamado Adam Curry, que é considerado o podfather, o pai do podcast, que foi um empresário, foi VJ da MTV. Ele tinha um programa na MTV e, em 2005, ele queria disponibilizar o áudio desse programa para os seus ouvintes, para a sua audiência. Ele foi o primeiro cara que pegou um iPod e criou uma forma de você anexar o caminho para um áudio através do iPod e, pelo iPod, fazer broadcast.
E aí, então, juntando o iPod com o broadcast, nasceu o podcast. Por isso que não é podcast, é iPodcast, né? De iPod, pod mesmo. Podcast. Surgiu exatamente dessa ideia.